Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Dester. Hoje, nesse vídeo, nós vamos entender o funcionamento básico, o princípio de funcionamento de um decodificador de uma memória EPROM e um contador digital. Então a ideia é essa. Nós vamos nos basear em um problema apresentado como uma questão de concurso. O problema está aí identificado. O enunciado do problema diz o seguinte: um técnico em eletrônica criou um circuito que injeta uma senha digital em uma porta eletrônica. Uma vez decodificada a senha, abre-se uma fechadura controlada pelos contatos de um relé. A sequência de sinais mostrada a seguir é enviada ao circuito de controle de abertura da porta, ou seja, essa sequência de sinais aqui embaixo, né, onde eu tenho os dígitos que são apresentados aqui, né, na saída da EPROM e na entrada da porta. E sabendo que o técnico usou LEDs sensíveis à borda de subida, a senha enviada ao circuito de codificação é uma dessas três alternativas. Duas informações importantes, né? O dígito mais significativo vem em primeiro, ok? Ou seja, ele vai ser enviado em primeiro lugar para a porta, para o decodificador da porta, e as transições dos circuitos digitais são sensíveis à borda de subida do clock, ok? Bem, então nós podemos passar aqui ao entendimento do circuito. O circuito é composto de um oscilador, ok? Basicamente, de um contador binário, de uma memória EPROM, é uma memória que pode ser apagada e gravada, e um decodificador que está posicionado lá na porta que vai ser aberta por este relé. Passando então ao princípio de funcionamento do oscilador e desse circuito que proporciona a inicialização do contador, ou seja, a seta aqui, o clear do contador, esse circuito é chamado de Schmitt Trigger, né? E ele se baseia num amplificador operacional, um capacitor e um resistor. Aqui, né? E o princípio de funcionamento dele é o seguinte: na medida que esse capacitor se carrega e atinge o limiar de sensibilidade desse amplificador operacional, essa saída é comutada, né, para baixo. Aí o capacitor começa a se carregar, a se descarregar, ok? Comutou para baixo, ele começa a se descarregar e atingindo outro limiar aqui desse amplificador operacional, essa saída é comutada para o valor de mais VCC. E isso vai acontecendo, né? Sendo que aqui na saída tem um sinal bem parecido, né, com uma onda quadrada que pode ser utilizado como relógio, como clock, ok? Então essa é a ideia do Schmitt Trigger, né? O período desta onda quadrada, desse clock, pode ser determinado pelo valor desse capacitor em conjunto com o resistor. Muito bem. Vale lembrar que também, né, esta parte do circuito, ou seja, a energização, né, o ligar desse circuito, a inicialização do contador também é feito por intermédio de um Schmitt Trigger para evitar o fenômeno do bounce, ou seja, de você colocar aqui no clear diversos pulsos simultâneos ao ligar o circuito, ok? Então isso é feito, esse circuito é feito para isso, evitar
que você faça diversos clears sucessivos e isso pode vir a trazer problemas de funcionamento para o circuito. O contador binário, ele é baseado em flip-flops, no caso é um contador assíncrono, e a ideia básica do contador, como o próprio nome diz, é contar esses pulsos de clock através dessa configuração. No caso, esse contador ele está contando os pulsos de clock e ele é sensível à borda de descida, né? No nosso circuito, a sensibilidade é a borda de subida, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Ou seja, à medida que eu tenho aqui uma descida de clock, eu tenho a subida da saída desse flip-flop, ok? Então veja, a primeira contagem aqui é 1, né, a primeira borda de descida. Quando aparece a segunda borda de descida, né, o contador passa para o estágio 2. Né? O que são esses números aqui? São as saídas de cada um desses flip-flops, né? Saída A, B, C e D. Veja, saída A, B, C e D. Ou seja, o funcionamento dos flip-flops, a configuração de ligação desse flip-flop chamado de JK permite que ele sendo ligado como um contador assíncrono, vá contando cada uma das bordas de descidas do clock. Então veja, aqui foi a primeira borda, número 1, segunda borda 2 em binário, terceira borda 3 em binário, quarta borda 4 em binário e assim sucessivamente, até atingir o valor máximo desse contador, que seria 15, né? E ele vai se reciclar para zero automaticamente. Ok? Bem, a memória EPROM, ela funciona do seguinte jeito. Eu tenho aqui dentro posições de memória, locais onde eu posso armazenar dados. Esses dados podem ser gravados eletricamente nessa memória, né? E uma vez gravados, eles só podem ser apagados eletricamente. Então, os dados ficam gravados aqui na memória. Mas como é que eu posso acessar esses dados, extrair esses dados da memória? Colocando endereços de memória, ou seja, eu coloco aqui na entrada da EPROM um determinado endereço e automaticamente na saída da EPROM, lógico que sincronizado com outros sinais, né, mas a ideia é essa, coloca um endereço e o dado que vai ser colocado na saída da EPROM é exatamente o dado que está posicionado naquele endereço que eu coloquei aqui. Então, por exemplo, se essa EPROM tivesse 8 endereços, se eu colocar aqui um número, e vamos supor que no sétimo endereço tivesse o dado 23, né? O número 23 no endereço número 7. Se eu colocar aqui endereço 7, o valor 7 em binário, aqui na saída vai aparecer o número 23, evidentemente em binário também, ok? Então essa que é a ideia da EPROM. Nessa EPROM do circuito foram gravados os números correspondentes ao código que abre a porta. Essa que é a ideia, ok? E eu vou acessar esses números através do meu contador. Então, à medida que o contador, né, que meus pulsos de clock, veja, não é o relógio, né, que vai proporcionar a saída do número da EPROM, e sim o clock. Né? Esse clock, veja só, esse clock não é o relógio original, né? Esse relógio original, mas sim o clock do contador binário, tá certo? Este clock aqui, tá certo? Então veja, na medida que eu tenho uma borda de subida do clock, né? Toda a borda de subida do clock, eu tenho um número sendo colocado na saída da EPROM, que por sua vez, né, voltando aqui no slide, vai ser colocado
na entrada do meu decodificador da porta. Ou seja, cada borda de subida do clock eu coloco aqui um número digital, um número binário, que vai corresponder ao meu, que deve corresponder ao meu código de abertura da porta para que o relé seja acionado. Só depois de chegar os quatro números é que esse decodificador vai proporcionar a abertura da porta, ok? Então vamos lá. A primeira borda de subida do clock está aqui. Então vai estar lá na entrada na entrada da EPROM um determinado número, que é o é a saída do contador. E esse número vai corresponder a um endereço de memória que vai proporcionar aqui na saída da EPROM o primeiro dígito da sequência de dígitos que vai proporcionar a abertura da porta. Então vamos lá. Ó. Primeira borda de subida do clock. O que eu tenho lá na saída, né? nos dígitos de saída, dígitos binários de saída da EPROM e consequentemente na entrada do decodificador. Tenho aqui 0100. Mas da onde que veio esse 0100? Veja, dígito 0, aqui 0, dígito 1 está na posição alto, né? É 1, dígito 2 na posição 0, dígito 3 na posição 0. Portanto, esse número em binário corresponde a 2 em decimal. Na próxima borda de subida do clock, vai estar lá na saída da EPROM, ou seja, vai ser endereçada na EPROM uma outra posição de memória que vai corresponder ao número 3, ou seja, veja, aqui no diagrama está representado esse número 3. Como que ele está representado? Veja, D0 é 1, D1 é 1, D2 é 0 e D3 é 0. Então temos aqui D0, D1, D2 e D3. Isso corresponde a 3 em decimal. Na próxima borda de subida do clock, eu vou ter o número 5. Por que número 5 em decimal? Porque eu tenho as saídas aqui da EPROM que foram endereçadas pelo contador, né, correspondente a esse número 5, né? 1010, 1010. E na próxima borda eu vou fornecer o último dígito da sequência de algarismo que proporciona a abertura da porta. Então veja, 1001 corresponde a 9 em decimal. 1001. Bem, dessa forma, e veja que aqui eu tenho a abertura da porta, ou seja, terminou, eu já lancei, ou seja, coloquei lá no decodificador os 4 algarismos que correspondem à sequência de abertura da porta. 2, 3, 5, 9. Ok? Portanto, a resposta correta é a letra C. Então, pessoal, eu tive a intenção aqui de trazer para você uma abordagem de como funciona alguns elementos de circuitos digitais, isso por intermédio da solução de um problema de concurso público, ou seja, algo bem prático, algo bem pragmático. Evidentemente que poderíamos explorar muito mais os elementos, detalhar muito mais cada uma das partes do circuito, o seu funcionamento, mas para não estender muito esse vídeo, eu busquei fazer essa abordagem um pouco mais básica, mas que dá para entender pelo menos o princípio de funcionamento de cada parte dele. Ok? Se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão de melhoria, deixa aqui na parte aqui de comentários desse vídeo, ou me mande um e-mail, entre em contato, dúvidas ou comentários, fique à vontade. Queria agradecer pela presença aí até o final do vídeo. Se gostar do vídeo, deixa um like que sempre é bom para divulgar para mais pessoas poderem acessar. E se tiver interesse em fazer o download e baixar esses slides que eu usei na apresentação, basta acessar o meu site, cujo endereço também está aqui nos comentários desse vídeo. Muito obrigado e um abraço.